Na Rádio Observador. É o Jornal das 6, edição do jornalista José Rafael Lopes. E começamos na atualidade internacional. Donald Trump dá 2 dias ao Irão para chegar a um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, diz que o inferno vai abater-se sobre o país. É o que escreve o presidente norte-americano na rede social Truth Social. O presidente Donald Trump deu 10 dias ao Irão para chegar a um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Donald Trump deixa agora o aviso de que esse tempo está prestes a chegar ao fim. Estreito de Hormuz, que foi reaberto, mas não para navios que transportem petróleo. O Irão ordenou a reabertura do estreito, mas apenas a navios com bens essenciais. O acesso continua cortado ao transporte de petróleo. A informação é partilhada por agências de notícias iranianas. Esta autorização aplica-se especificamente a navios com destino a portos iranianos ou ao mar de Omã. E hoje é também notícia o ataque iraniano a um navio que tentou passar pelo Estreito de Hormuz com a bandeira de Israel. A Guarda Revolucionária diz ter partido para um ataque com drones que incendiou o navio. E seguimos com uma notícia de última hora, José. Precisamente, a rua Moraes Soares, em Lisboa, está cortada ao trânsito devido a um incêndio que deflagrou esta tarde num prédio. É o que garante fonte policial à agência Lusa, entretanto confirmado pelo Observador. Segundo os bombeiros sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 5h04 da tarde. O incêndio começou num restaurante. No local estão, neste momento, 5 viaturas dos bombeiros e carros de patrulha da PSP. É o que assegura a Lusa, fonte do Regimento dos Bombeiros de Lisboa, sem adiantar mais pormenores, mas para já esse incêndio num prédio habitacional que obrigou ao fecho da rua Moraes Soares, em Lisboa. E a DECO Proteste diz que a proposta do Imposto Europeu sobre os lucros petrolíferos extraordinários de Miranda Sarmento é de difícil aplicação. E acusa o Estado de estar a encaixar a receita fiscal extra com o IVA na garrafa de gás. O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e 4 outros ministros da União Europeia propuseram taxar as empresas energéticas com lucros extraordinários por causa do conflito no Médio Oriente. O objetivo seria passar uma mensagem clara às empresas que estão a lucrar com as consequências da guerra. O especialista em mercados energéticos da DECO Proteste, Pedro Silva, tem dúvidas em relação à execução desta medida. Saudamos que haja de facto aqui a preocupação de que ninguém lucre com a guerra, mas existe um problema na raiz de tudo isto, é que o petróleo não é extraído nem na Europa e muito menos em Portugal. Portanto, o petróleo quando é vendido, ou o crudo quando é vendido numa origem que, no caso português, teremos extração no Brasil, mas de facto entra aqui uma questão fiscal e de Estados em que os lucros, embora possam chegar a Portugal, eles também já são taxados noutras geografias. Terá de haver aqui um laborar jurídico muito fino para que de facto se consiga chegar a esse ponto, se é que isso é de facto possível. Pedro Silva diz ainda que o cenário de crise energética existe e que poderá prolongar-se até ao final do ano. Estamos perante uma crise energética que, ainda que hoje o Estreito de Hormuz fosse totalmente aberto à navegação, não se resolveria num prazo provavelmente antes do final deste verão. Portanto, o ano de 2026 vai continuar a ter aqui alguma tensão, uma vez que vai demorar tempo a que tudo regularize. O analista de mercados energéticos Pedro Silva, entrevistado esta tarde pelo jornalista Miguel Cordeiro. E agora, na atualidade espacial, a missão Artemis 2 está agora mais perto da Lua do que da Terra. Acontece ao terceiro dia de viagem. Se tudo correr conforme planeado, os astronautas vão chegar em breve à órbita da Lua. A tripulação não vai aterrar. O objetivo é explorar o polo sul da Lua, chamado o lado oculto, para que se possa verificar se existem condições para alunar em 2028. A viagem já levou os 4 astronautas para bem longe da Terra, ao ponto da Lua estar agora mais perto, e a tripulação recebeu a notícia desta forma. And Integrity Houston, we have some news to share with you. As of 30 seconds ago, you are now closer to the moon than you are to us on Earth.
A mensagem do Centro de Controlo da NASA em Houston a dar conta de que metade do caminho, mais do que metade do caminho, está feito. Ontem, a NASA divulgou 2 novas imagens do planeta Terra captadas pelos astronautas na nave espacial Orion, que garantem que a vista é espetacular e dizem também que já conseguem ver melhor a Lua, que é o objetivo desta missão Artemis 2. E no ano passado, José, morreram 37 pessoas em incêndios em habitações, de acordo com a Proteção Civil. É o valor mais elevado desde 2022. O Anuário de Segurança contra Incêndios em Edifícios dá ainda conta de 139 feridos graves e mais de 1.000 feridos ligeiros, tudo resultado dos incêndios urbanos. O relatório divulgado hoje pela Proteção Civil indica que houve mais de 6.000 fogos em edifícios no ano de 2025. O maior número de ocorrências registou-se nos meses de dezembro e de janeiro. A Proteção Civil destaca que 78% das ocorrências correspondem a incêndios urbanos e 21% foram falsos alarmes. Dos mais de 7.000 incêndios, 92% deflagraram em edifícios em utilização, quase 8% em edifícios degradados e devolutos e os restantes 0,04% em edifícios militares. No ano passado, registaram-se mais 410 incêndios em casas do que em 2024. E amanhã é domingo de Páscoa e apesar do aumento do preço em produtos tradicionais como o cabrito e o folar, os portugueses não abdicam de os ter à mesa. O fim de semana da Páscoa coincide com o aumento dos preços por causa da guerra no Irão. O cabaz de bens essenciais nunca foi tão caro. Em março atingiu o valor mais alto de sempre, ultrapassando os 254 euros. É com o aumento dos preços que os portugueses vão celebrar este domingo a Páscoa. A Rádio Observador acompanhou as compras dos fregueses para o almoço de Páscoa de amanhã. No mercado de Alvalade, as pessoas queixam-se dos aumentos dos preços. No entanto, o cabrito continua a ser muito procurado, apesar do aumento de 6 euros por quilo, em comparação com o ano passado. Hoje e ontem havia bastantes encomendas e saiu bastante mesmo. E diga-me uma coisa, qual é que é o preço do cabrito por quilo? Aumentou muito comparativamente ao do ano passado? Do ano passado aumentou, pois. Está a 25 euros o quilo. E recorda-se quanto é que estava o ano passado? O ano passado devia estar aí na casa dos 19,5, 20. O testemunho de José Silva, um talhante em Alvalade. O tradicional folar também tem uma grande procura. Nesta altura de Páscoa, Sandra Mira é dona de uma padaria. Falou à Rádio Observador quando já tinha vendido todos os folares durante a manhã, mas admite que teve de ajustar os preços à nova realidade. Nós tivemos que fazer uma atualização porque os preços têm subido gradualmente, é quase ao mês em determinadas coisas, como por exemplo ovos, o chocolate, o cacau. Nós utilizamos muita coisa que está sempre em aumento de custos, portanto, de alguma forma, e em determinados momentos temos que o fazer refletir no nosso preço, tentamos não demasiado para o lado do cliente, mas temos que gerir isso e esperemos que não suba muito mais. Sandra Mira, dona de uma padaria, vendeu todos os folares antes do domingo de Páscoa. As tradições estão mais caras, mas os portugueses não abdicam de as ter à mesa. E no desporto, o Benfica joga na segunda-feira com o Casa Pia. José Mourinho confirma uma ausência para o encontro. O treinador dos encarnados não vai poder contar com Fredrik Auschnes para o jogo contra o Casa Pia, que foi a última equipa a conseguir ganhar ao Benfica para o campeonato. E esta época, na primeira volta, os gansos também conseguiram roubar pontos ao Benfica no Estádio da Luz. Como tal, José Mourinho não tem dúvidas, a jogar fora de casa, o Casa Pia é um adversário ainda mais complicado. Apesar de ter sido um jogo com coisas estranhas, conseguiu-nos a tirar 2 pontos no jogo que fizemos no Estádio da Luz. Obviamente que na sua casa, ainda que emprestada, mas é a sua casa, é o seu habitat natural, vão seguramente lutar muito pelo ponto, mas pelas suas características, pela maneira como jogam, pelo ponto, pelos pontos. Sobre as polémicas de arbitragem, o treinador do Benfica reitera que os encarnados não foram beneficiados esta temporada. Já Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, lembra a vitória frente ao Futebol Clube Porto, quando os Dragões ainda estavam invictos no campeonato. O treinador do Casa Pia acredita que pode mesmo conseguir o mesmo feito agora contra o Benfica. Eu não ligo muito a estatística, mas sem dúvida é um jogo que nós temos a oportunidade de o ganhar. E nós vamos com essa vontade, com essa crença. Sem dúvida que eu acho que, para quem duvida daquilo que é o valor e da capacidade do Casa Pia, o jogo contra o Porto também, como tu disseste muito bem, era um adversário que não tinha perdido e perdeu em nossa casa. E nós depois de amanhã acreditamos claramente que vamos também ser capazes de imprimir a primeira derrota ao Benfica.
Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa. O Casa Pia Benfica joga-se na segunda-feira, quando faltar um quarto de hora para as 9 da noite. Entretanto, está a decorrer a jornada 28 do campeonato. A esta hora jogam o Rio Ave e o Alverca, bem como o Moreirense Sporting de Braga. É resultado final já no dia de hoje. O Nacional Estrela da Amadora, com vitória da equipa madeirense por 2-0. Às 8h30 joga-se o Futebol Clube do Porto, Famalicão. E é um jogo que vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador. E assim fechamos o Jornal das 6, edição do jornalista José Rafael Lopes, que está de saída, certo? Ainda temos 5 às 6h30. Já não é comigo.